Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui desvendando o 10º episódio e também último da primeira temporada da série Only Murders in the Building na Star Plus. Oh, please just say it, Bunny. Welcome back, you sexy thing. I'll get you gone sooner or later. You're all idiots. Hey, Bunny. Congrats. You're the most hated person in the building now, you cranky old bitch. Pois bem, pessoal, então chegamos à conclusão de todos os mistérios por aqui. Ou será que não? Bom, daqui a pouco a gente chega lá. O que vale é que sim, chegamos ao final de quem matou Tim Kono. Finalmente temos a definição exata. Bom, quem já sabia no episódio anterior, e esse aqui apenas confirmou. Mas o que vale é que esclareceu completamente o que se passou, quais foram as motivações então do assassino ou da assassina, a fagotista. Jan foi ela a culpada de tudo, pois é, o programa existe por causa dela, esta grande maluca. E era tão doce essa personagem, né? Casamento perfeito ali para Charles, né? Só que não, ela é completamente perigosa, ensandecida, louca, varrida. Por isso que casava com Charles. Bom, o que vale é que sim, a conclusão aqui então que temos no 10º episódio é muito satisfatória. Realmente não deixa nada assim pendente, digamos assim, nenhuma dúvida exatamente do que podia ou não acontecer em relação, claro, ao Tim Kono. Tudo está casando, mesmo que, claro, algumas evidências aqui e acolá ao longo de todos os episódios pudessem ser um pouquinho forçadas ou então meio duvidosas, mas isso não tem problema, porque sempre a gente não pode esquecer que essa série aqui de investigação também é uma série de comédia, ou seja, tem um tom farsesco, claro, em meio a muitas situações. Isso é completamente necessário, na verdade. Mas, de todo modo, não tem problema. Como eu disse, tudo aqui está funcional e realmente principal, né? É divertido de curtir a resolução, então, aqui do primeiro caso desses 3 detetives completamente amadores e incompetentes. Porque se não fosse a ajuda dos outros, olha, nada disso aqui teria saído. Claro, um golpe de sorte aqui e acolá. Bom, também uma coisa interessante foi que a reação de Charles ao saber que Jan mentia para ele não foi exatamente já sacar tudo realmente, como eu suspeitei que pudesse acontecer lá no episódio anterior, quando ele vê que ela não é a primeira fagotista lá daquela orquestra. De fato, ele apenas volta para casa abatido, né? De realmente estar perdendo mais uma pessoa boa para ele, né? Uma que casa com seus interesses, suas expectativas, enfim, ele só voltou desiludido para casa. Ele realmente não pensou que ela pudesse ser assassina. E claro, também como eu tinha dito, né? Mesmo que ele não atinasse, os outros dois, o Oliver e Mabel, diria na lata para ele, ela é assassina. Aliás, o Oliver diz realmente com todas as letras, você está dormindo com a assassina. É isso, basicamente, claro, é o que acontece. Ele não acredita de forma alguma, justamente porque ele está enlaçado, né, pelo romance, pelo amor, coisa que depois a gente verifica que exatamente esse é o pior veneno dela, né, da Jana, que é justamente deixar os homens solitários que ela vai caçando por aí e ficar completamente com eles em suas mãos. Dá para imaginar quantas vítimas ela deve ter feito, né? Provavelmente até ela mataria aquela primeira fagotista ali da orquestra, né? Não tenhamos dúvida disso, né? Seria bom comentar numa segunda temporada exatamente quais foram as vítimas dela. Seria algo que acrescentaria bastante, né, esse personagem maquiavélico, super do mal. É completamente a vilanesca, né, o tom dela aqui nesse episódio. Quando ela começa a jogar para fora realmente tudo que ela tinha guardado, né, tudo que ela fazia de mal para o Tim e também para o Charles. Mas o que importa, né, realmente o Charles ele não acreditou num primeiro momento que ela pudesse ser, sim, a assassina que tanto os 3 estavam procurando. Só que, claro, o momento onde ele acaba assim juntando le concret e tendo a prova cabal que ela é uma assassina, quase não dá para perceber, porque só através de imagens, e já finalizando, né, o Mabel e Oliver saindo ali do apartamento dele, a gente quase não percebe, mas exatamente eles entregam para ele as evidências que ele precisava, que era justamente aquela carta de suicídio, a suposta carta de suicídio do Tim, e também aquele recadinho que Jan colocou na porta do apartamento dele para
meio que combinar um encontro. E justamente, claro, ele desvendou porque o J, que os dois bilhetes estão escritos à mão, e foi denunciado pela caligrafia dela, né? O J dela realmente a denunciou por completo. E ele sacou isso, claro, quase assim fechando a cena, a gente não percebe. Mas se você voltar ali o episódio e reparar, ele olha justamente para os dois papéis e saca que é isso que devia acontecer. Bom, claro que ele já sabia porque ele ligou lá o celular para poder gravar toda a confissão dela, né? Aquela coisa, né, que lá a autora lá do outro podcast super famoso, a Cinda Kenner, disse para eles, né? Arrancar uma confissão às vezes é um pouquinho difícil, mas você já tem que estar preparado e estar com o gravador ligado. Foi exatamente o que ele fez. A gente só descobre depois, né? Mas ele já estava tudo planejado. Ou seja, quando fechou aquela porta ali, Mabel e Oliver saíram do apartamento dele, ele já estava convencido de que ela era uma assassina de fato. Basicamente, acho que ele só confirmou quando depois, né, ele foi jogar o lenço dele, que já estava manchado de sangue, e tocou de novo lá no saco de lixo com a fitinha azul. Enfim, aí ele juntou todos os pontos e realmente já tinha certeza que era ela. Bom, enquanto isso, né, eles, os dois outros, Mabel e Oliver, podiam ter a chance de entrar lá no apartamento dela e vasculhar e procurar alguma prova substancial para incriminá-la, né? No fundo, depois eles acabam encontrando aquela faca que ela mesma se esfaqueou, e também o famoso anel de esmeralda, aquele bitolão, né? Bom, esses dois objetos são a prova realmente para eles que, bom, para a polícia também seria, né? Que eles, ali da própria confissão dela, através da gravação, que ela era assim a assassina do Tim Kono, e como também ela simulou a própria agressão. Enfim, na verdade a gente pode considerar que o episódio ele é super rápido, ele não tem muitas firulas, ele vai direto ao ponto. E claro, né, chega o grande momento da revelação de tudo, quando tem aquela conversa entre Jan e Charles, porque ela aproveita, era um intervalo lá da apresentação lá da peça de Stravinsky, né, para dar uma pequena saidinha, depois ela voltaria, né, ou seja, ela faria o assassinato dele e depois voltaria tranquila para continuar a apresentação musical. Que bela doida, né? Enfim, mas ela vem já com o golpe de, claro, envenenar ele e depois talvez matá-lo com outro método. Depois que a gente acaba descobrindo, né? Não seria tiro mais uma vez, porque ela não tinha uma arma por ali, né? Mas primeiro ela precisava envenená-lo. E aí que Charles já está mais completamente esperto, né? Ele já está um detetive safo. Então ele já sabia que ele não podia beber lá aquele drink que ela estava oferecendo para ele, porque estaria o veneno ali dentro, ele morreria do mesmo jeito que Tim Kono, né? Depois ela veria, né? Teria o prazer de vê-lo sofrer lá e depois acabaria matando ele de alguma forma, seja com tiro ou com qualquer outra coisa. Enfim, ele foi esperto nesse ponto, mas ela é uma maluca, mais esperta ainda, e usou um método diferente de fazer envenenamento, né? Na verdade, ela batizou lá o lencinho que ele enxugava o sangue que saía do seu nariz, né? Fruto da sua ansiedade. Foi bacana também essa pequena reviravolta que teve ali ao final. Como também quando ela diz, né, que não basta matar ele, né? Ela precisa se livrar, claro, de também Mabel e Oliver, como também um monte de gente que está ali dentro do prédio, né? E aí que tem aquela coisa que ela vai planejar um grande incêndio, provavelmente ali dentro do edifício, ou então simplesmente só soltar o gás, né, pelos dutos de ventilação. Mas isso é uma terceira parte, digamos assim, desse episódio, porque a gente pode dividi-lo em três momentos muito importantes. O primeiro, que é a coisa da investigação, a solução, incluindo também a confissão dela, de que foi tudo ela que fez, né? E sim, na verdade, era um crime quase passional, porque ela achava que ela tinha sido descartada pelo próprio Tim. Não foi ela que terminou o relacionamento, foi ele, né? 2 dias antes ela decidiu matar, porque ela encontrou também a joia, né? Ela sentiu ciúmes dele de uma certa forma também, né? Só que a joia não tinha nada a ver com ela, né? Era questão antiga, justamente lá do caso da Zoe. Bom, nesse primeiro momento então, do episódio tivemos as questões de investigação. Depois, exatamente na metade, né, tivemos 18 minutos dedicados a tudo isso, e os outros seguintes, um misto de ação e também diversão, porque exatamente ali, a partir da metade, o episódio fica completamente engraçado e mais cômico possível, que eu acho que nunca tinha feito antes. Porque exatamente, né, aquela tentativa do Charles conseguir se
esquivar, né, tentar arranjar algum tipo de ajuda completamente com as pernas imobilizadas. Quer dizer, é até curioso, né? Ele deveria estar com as pernas mobilizadas, mas na verdade é a única coisa que está funcionando. Então ele sai do apartamento, entra no elevador, encontra todo o pessoal do condomínio ali, os personagens conhecidos, obviamente, né? Que o trata como um bêbado. Enquanto tem aquele vai e vem de gente entrando e saindo do elevador. Uma sequência muito boa e depois melhor ainda quando fica ele acondicionado ali dentro do carrinho de bebê, né, que sempre serviu para o Oliver levar suas coisas de gravação, né, os equipamentos. Simplesmente foi muito engraçado. E melhor ainda de todos, né, naquele momento onde tem o confronto exatamente, né, o Adjan tentando alvejar eles já com uma arma de fato, tentando dar um tiro tanto no Charles quanto no Oliver, e aí ele num rompante, né, de determinação, né, ele se levanta ali do carrinho, né, solta as amarras e diz que não, se ela quiser matar alguém, que mate ele, porque ele nunca conseguiria viver sem seus amigos. Só que ele estava num certo delírio, um devaneio, porque ele estava só balbuciando ainda, ele não conseguia falar ainda por causa do efeito do veneno. Aquilo foi muito bom. Bom, na verdade, nesse ponto aí, a segunda parte do episódio já estava entrando na terceira, que era a parte realmente da ação. Não tem aquela grande perseguição que sempre tem em filmes policiais, por exemplo, né, onde, claro, se persegue o bandido, né, e já estavam eles lá, primeiro salvando o pessoal do prédio, porque descobriram lá a questão do gás entrando nos dutos de ventilação, e aí sim eles acabam derrotando a arqui-vilã Adjan com um belo de um soco da Mabel, né? Que se valeu, claro, do próprio anel que serviu de conexão a todas as histórias aqui desta série, ou desta primeira temporada da série, o famoso Anel de Esmeralda. Aliás, um detalhe importante, ela acaba ficando com ele, o anel, né? Assim como ela tinha interesse lá por aquele outro anel que era de noivado, um suposto anel de noivado do Tim. Aquilo foi esquecido, na verdade, deixaram de lado, né? Mas ela meio que ficou com o anel. Por que a polícia não pegou todos os objetos valiosos, todas as joias que ela havia encontrado dentro lá dos livros falsos dos Hard Boys? A polícia não pegou aquilo ou a polícia não sabe daquilo? É uma coisa que ficou meio assim no ar, né? Na verdade, já se aproximando do final do episódio, a própria Mabel fala para eles, né, tanto para Oliver quanto Charles, né, eu ainda estou meio assim com as pontas soltas. E eles perguntam que pontas soltas. E eu fiz a mesma pergunta, que ponta solta? Eu não vejo ponta solta nenhum em todos os mistérios. A não ser, claro, alguns exageros. Uma coisa que realmente, eu não entendi direito como aconteceu, foi exatamente aquele dia onde o Charles ficava flertando com a Jan, ele no seu apartamento e ela também no seu, e ela ficava tocando fagote enquanto que ele tocava a sua sanfonia. E num determinado momento ele fez lá a sua música para ela repetir, né, que eles ficavam trocando as melodias, e de repente ela não fez a troca, né, não fez a repetição, na verdade, ele tinha acabado de sugerir. E de repente toca-se ou a campainha, ou se bate na porta, e tá lá o bilhete dela, né, convidando para eles se encontrarem, de fato, né, sair daquele momento de flerte. Como é que ela chegou tão rápido no apartamento dele? Eu nunca entendi aquela cena. Tudo bem, né, um certo artifício fantasioso para ajudar o enredo ali, né, porque se desse um tempo maior, a cena podia ficar um pouco vazia no seu propósito, realmente, de ser um flerte entre os dois ali. Mas ela realmente chegou muito rápido, porque não tinha tempo, né? Enfim, ela mora, acho que 2 andares abaixo dele, né? Ela mora no 9º, né? Ele é no 10º, não, um andar então. Mas ela está longe, ela está quase numa ala diferente ali do condomínio. Ou seja, ela teria que subir um andar, depois correr todo, né, o arco ali. É meio difícil, eu não entendi direito como aquilo ali aconteceu. Bom, e no caso, tinha que ser ela mesmo, né? Porque se justamente ela foi pega por causa dos Jotas, né, da sua letra cursiva, então realmente, eu não sei, é a única ponta solta que eu entendo por enquanto. Claro, todas as outras têm a ver com o novo assassinato que ocorre por ali, né? E basicamente é onde a gente já pode chegar, porque não tem mais nada a se falar a respeito aqui da conclusão. Realmente, é um episódio super ágil, não tem muita gordura, ele
finaliza tudo de uma maneira sem firulas, mas o tempo todo muito bem escrito o episódio, e realmente todas as ações que acontecem não são exageradas. E claro, o exagero que realmente aparece é porque ainda estamos, claro, no produto cômico. Mas enfim, então voltando à reviravolta final, que tem a ver, claro, com a cena inicial lá no primeiro episódio, onde víamos que Mabel estava diante de um corpo caído e que estava trajando um moletom daquelas cores pintadas, né? O tie-dye. Pois é, e eu fiquei supondo que seria aquela pessoa que, sim, havia subido as escadas no momento do alarme de incêndio. Depois a gente descobre que é o Oscar, né? Mas a gente sempre viu que o Oscar estava vivo. Bom, podia ainda ser ele, só que no final teve aquela bela surpresa. Não era o Oscar que estava ali caído, morto, ensanguentado, mas na verdade era a Bunny, que é a síndica do prédio, né? Aquela chata que todo mundo passou a odiar, segundo as palavras da própria Mabel, né? Quando a Jan estava sendo presa ali, né? E ela teve, a Bunny, que reconsiderar tudo que ela tentou despejar os três ali, e todos eles continuaram no condomínio. É curioso, né? Porque por que foi ela, né? Aliás, uma coisa que eu não tinha percebido é que ela, a Bunny, e a outra personagem ali que também usa óculos, qual é o nome dela? Acho que só nesse episódio acho que foi citado, né? É Emma, né? Acho que é Emma. Não, Emma era o personagem que o Charles havia se casado antes, né? Que é a mãe da Lucy, né? A garotinha. Esqueci o nome da personagem. Mas enfim, aquela outra senhora que também usa óculos. Parece que elas moram juntas. Parece que são irmãs, não entendi. Ou também é um relacionamento também entre mulheres, não sei. Não importa. Mas as duas entraram ali dentro primeiro do elevador. Quando naquele momento o Charles estava, entre aspas, bêbado no chão, entrou os outros personagens, né? Mas de fato o que importa é que, sim, tivemos uma boa reviravolta aqui. Todo mundo que sobrou dos personagens odeiam a Bunny, né? Porque ela é uma chata, na verdade, mas deve ter outro motivo. E é que talvez entre a questão das pontas soltas que a Mabel aventou ali e deixou tudo no ar, né? Mas realmente eu não lembro de nenhuma ponta solta. Pois a gente pode pensar, peraí, tem alguma coisa do assassinato do Tim que não está completamente estabelecida, mas peraí, se não está, então a Diane não fez tudo em relação ao assassinato dele? Ué, será que ela de fato não foi ela que atirou? Não, mas ela confessou, não foi? Foi. Inclusive apareceu a imagem dela assassinando ele. Ou foi uma visão que o Charles tinha quando ele estava fazendo a confissão. É uma coisa curiosa, né? Aliás, na parte fantasiosa também, tivemos o próprio, o Tim, contando seus momentos finais. Depois, aquilo vira uma fala do próprio Charles, como se fosse simulando, né, os seus últimos momentos, que foi a narração final do episódio, do último episódio, então, do Only Mothers in the Building, o podcast, não a série, né? Mas, realmente, qual é a ponta solta que ainda tem? Eu não sei. Não sei se o roteiro colocou isso apenas como um jeito de deixar uma certa curiosidade, não exatamente já pensando numa segunda temporada, porque acho que quando eles terminaram de escrever, não havia ainda um martelo batido que continuaria a série de alguma forma. Mas, de qualquer jeito, eu fico muito curioso para saber quais são as pontas soltas. Eu realmente não sei. Enfim, esse episódio aqui termina a primeira temporada de uma maneira muito interessante, de um jeito dinâmico, oferecendo todos os elementos principais da série, que eram a investigação, a conclusão do assassinato, né? Os momentos de lógica, digamos assim. Não tem nenhuma coisa, a tal da ponta solta, né? Tudo fazia sentido. Foi um crime passional, de qualquer forma, que não estava relacionado com aquela outra morte, que era da Zoe. Estava tudo bem bacana. E também a parte cômica aqui, ela veio de maneira vigorosa, né? Brilhando bastante o Steve Martin. E também um pouquinho de ação, que é característico também nesse tipo de gênero, que é o policial ou de investigação, que sempre tem um pouco de ação ao final, justamente para pegar o vilão. Tudo isso está aqui presente, ou seja, um episódio bastante redondo, bastante funcional, muito bem escrito também. E, portanto, para esse 10º episódio, conclusão da primeira temporada, eu atribuo, claro, a nota máxima, 5 asteriscos. Realmente eu gostei do fecho aqui da série. Bem divertido, emocionante, uma boa reviravolta ao final,
dando aquele gancho sensacional para uma segunda temporada. Assim, claro, falta dizer, né? Porque Bunny acabou morrendo com as agulhas de tricô da Mabel, os três acabaram sendo acusados, pelo menos a princípio, do assassinato então ali daquela síndica chata de galocha, né? A própria policial que a gente já conhecia acabou prendendo eles. Ok, bastante curioso também essa situação. E no final tínhamos, claro, o fecho também daquela coisa exposta anteriormente, que a Cinda Kenny, aquela autora do outro podcast super famoso, estaria iniciando uma nova série intitulada somente Assassinos do Edifício. Pois é, ou seja, só os três, né? Antes eram autores de um podcast, agora eles são considerados assassinos da Bunny. Daí fica a pergunta, né? Quem vai ajudar os três, né? Provavelmente será a Cinda que vai fazer as primeiras investigações, depois eles vão conseguir sair lá da detenção, porque acho que não tem como dizer, não foi a gente, a policial não vai acreditar neles. Realmente é difícil desenvolver esse ponto aí, né? Talvez precisem de ajuda realmente da Cinda Kenny, da sua assistente, daquela outra também, porque são três, né? Enfim, estou curioso para saber como é que isso aqui vai continuar, né? Mas vai demorar para chegar, provavelmente só no ano que vem, lá no finalzinho do ano também. Ou seja, bom, por enquanto é um bom produto, mas eu vou falar mais sobre ele amanhã num vídeo onde eu vou fazer a resposta à grande pergunta: vale a pena assistir a primeira temporada de Only Murders in the Building? Bom, amanhã eu respondo, mas por enquanto o primeiro episódio, o último episódio, com certeza vale muito a pena assistir porque ele é sensacional. É isso.